Olá, amantes de velocidade e ronco de motor. Preparem-se para uma viagem no tempo, de volta à era de ouro dos carros americanos. Esqueça tudo que você sabe sobre design e potência, porque hoje nós vamos falar de um carro que não apenas quebrou as regras, ele as pulverizou. Um carro que transformou a indústria e deu início a uma das maiores lendas automotivas de todos os tempos. Estamos falando do Pontiac GTO, o lendário muscle car que se tornou sinônimo de poder e rebeldia. De como um pacote de desempenho audacioso se tornou um ícone cultural e um verdadeiro mito sobre rodas, do seu surgimento polêmico até o status de lenda, vamos mergulhar na história do carro que fez o mundo inteiro virar a cabeça. Então, apertem os cintos, porque a máquina do tempo está prestes a ligar os motores. Este é o Pontiac GTO. Primeiro muscle car da história, o Pontiac GTO fez da marca um símbolo da esportividade de Detroit, e começou como opcional. É a história deste puro-sangue americano que vamos falar neste vídeo. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. Também comente para aumentar o engajamento. Em 1963, a General Motors divulgou um comunicado entre todas as suas divisões. A companhia deixaria de investir em equipes de fábrica no automobilismo. Isso era uma péssima notícia para a Pontiac, que começava a despontar como a divisão de alto desempenho do grupo, graças ao sucesso de seus carros nas pistas de arrancada. Ia cair no gosto dos jovens por causa de seu estilo esportivo, com bitolas mais largas e postura agressiva. Foi justamente o público jovem quem ajudou a Pontiac a alcançar o terceiro lugar em vendas nos Estados Unidos. E o fim da Pontiac nas dragstrips poderia fazê-los perder o interesse pela marca. Era imprescindível que se encontrasse uma alternativa. Esta alternativa foi o GTO. Há muita discussão a respeito de quem foi o pai do Pontiac GTO. Há quem diga que foi Jim Vanges, do departamento de marketing, por convencer os executivos da marca de que os jovens eram o mercado mais importante. Outros dizem que foi um trio de engenheiros, Russell J., Bill Collins e John DeLoria, que era o engenheiro-chefe da marca na época. E daí que não podemos correr. Vamos colocar a força das pistas nas ruas. Só uma máquina do tempo poderia nos trazer a verdade, mas sejamos francos. Não faz sentido escolher entre uma versão ou outra da história. O que importa é que estes 4 homens simplesmente inventaram o conceito de muscle car como o conhecemos hoje. O conceito é maravilhosamente óbvio. Colocar um dos maiores e mais potentes motores, que equipavam seus modelos full-size em seu modelo médio, para os padrões americanos, que chamam o Dodge Dart de carro compacto, que estava prestes a ser lançado, o Tempest. Por sorte, os motores da Pontiac na época eram todos idênticos nas dimensões, independentemente do deslocamento. Sendo assim, o V8 389, 6,4 litros, do Pontiac Grand Prix coube no cofre do Tempest, no lugar do V8 326, 5,3 litros, usado originalmente. Naqueles tempos, a rivalidade entre as fabricantes americanas não estava restrita apenas às 3 grandes de Detroit. A indústria automotiva estava crescendo tanto que até mesmo marcas pertencentes a uma mesma companhia eram concorrentes ferozes entre si, e quem ganhava com isso era o consumidor. A Pontiac não queria entregar seu plano de bandeja para as outras divisões da GM, e por isso não fez muito alarde ao lançar seu Tempest com motor 389. Sendo assim,
em vez de anunciá-lo como uma nova versão, a marca foi discreta e o lançou como um pacote opcional. Disponível para as versões conversível, A do Coupé, o pacote foi batizado de GTO, inspirado na Ferrari 250 GTO. Não houve complicações quanto a direitos sobre o nome porque a sigla para Gran Turismo Homologato era de propriedade da FIA, não da Ferrari. O motor de 6,4 litros do Tempest GTO tinha 325 cavalos brutos a 4.800 rotações por minuto. Quando equipado com carburador quádruplo cárter, e de 348 cavalos quando se optava pela carburação tri-power opcional, 3 carburadores Rochester 2G de corpo duplo. A transmissão era manual de 3 marchas com alavanca no assoalho e manopla rasta. Embora fossem opcionais um câmbio manual de 4 marchas e a transmissão automática de 2 marchas Super Turbine 300. Equipamentos adicionais incluíam mangueiras de metal para as linhas de freio, diferencial de deslizamento limitado e sistema de arrefecimento de alta capacidade. Curiosamente, o contagiros também era opcional. Mesmo sem fazer muito barulho no lançamento, o pacote GTO não demorou a se popularizar entre o público jovem, esgotando as 5.000 unidades enviadas para as concessionárias de todo o país. Parte disso se deve à atenção que, mesmo com a descrição da Pontiac, a mídia deu ao carro. Testes da época indicavam belos números, 0 a 100 km por hora em 6,6 segundos e quarto de milha, um dado importante. Visto que as arrancadas ainda eram importantes para a imagem destes carros, em 14,8 segundos. O ponto alto foi o comparativo que a revista Car and Driver fez na época, colocando o Pontiac GTO lado a lado com a Ferrari que lhe emprestou o nome. Foi por causa de toda esta recepção positiva que ainda naquele ano as outras divisões da GM começaram a trabalhar em projetos semelhantes, bem como as companhias rivais de Detroit. Nomes como Chevrolet Chevelle e Dodge Dart começaram a aparecer. Em 1965 o Tempest foi atualizado, e com ele o GTO. O visual adotou os faróis empilhados na vertical que são a forma mais conhecida do GTO, e que lembra bastante o nosso Ford Galaxy 1967. O comprimento aumentou em 7,9 centímetros, mas o entre-eixos e o espaço interno permaneceram os mesmos. Acompanhando o novo visual vieram mudanças no motor. Agora, o de carburador quádruplo rendia 335 cavalos, graças ao comando mais bravo e ao novo coletor de admissão. O tri-power agora tinha 360 cavalos, e chegava aos 100 km por hora em 6,1 segundos. No ano seguinte, o GTO se tornaria um modelo próprio. Mas as maiores mudanças estavam reservadas para 1967, o motor passava a deslocar 400 polegadas cúbicas, ou 6,5 litros, um Big Block. A ideia era contornar uma limitação imposta pela GM, que eliminou a opção de 3 carburadores, e manter a potência de 360 cavalos. Mas havia um problema: a mobilização da concorrência acabou acelerando o processo de envelhecimento do GTO, que tinha apenas 3 anos de vida. Por isso a Pontiac decidiu mudá-lo radicalmente para o ano seguinte. Em 1968, o Tempest mudou de plataforma e, consequentemente, o GTO também. Se há quem prefira a primeira geração, também existem os admiradores fiéis da segunda. Não é preciso explicar demais, a nova plataforma da GM deu ao GTO um entre-eixos mais curto e uma carroceria mais musculosa e curvilínea. Ótimo exemplo do perfil garrafa de Coca-Cola. A dianteira em material plástico emborrachado, que embutia o para-choque, e, por um custo adicional, escondia os faróis atrás da grade,
era extremamente atraente. Mecanicamente, porém, o carro era o mesmo, só o modelo básico tinha 15 cavalos a menos, totalizando 320 cavalos. Contudo, não demorou para que o motor Ram E2 fosse introduzido como opcional. Ao ser equipado com ele, o motor de 400 polegadas alcançava os 370 cavalos, tornando o novo carro o mais potente GTO até então. Acontece que, naquele ano, a Plymouth lançou o Roadrunner. Seguindo uma estratégia interessante, entregaram um carro muito potente, porém apenas com os equipamentos básicos, por um preço camarada. Vendo o potencial naquilo, a Pontiac preparou aquele que talvez seja seu maior ícone dos American Muscle Cars, o Pontiac GTO The Jude. Nome que vinha de um programa humorístico muito popular na época, o Login, da NBC. Nele, o comediante Sammy Davis Jr. sempre repetia a frase "Here comes the Jude", ou "Aí vem o juiz". O GTO The Jude podia ser um hardtop ou conversível. E respondeu por quase 7.000 das 72.000 unidades do GTO vendidas em 1969, o melhor desempenho na carreira do muscle car. Para o ano seguinte, o GTO e o Jude recebiam um motor ainda maior, o V8 455, 7,4 litros, e os mesmos 360 cavalos, porém a baixíssimas 4.300 rotações por minuto. O torque era seu maior destaque, 69,1 kgfm a apenas 2.700 rotações por minuto. O resultado era que, mesmo maior, o motor era menos poluente, algo importante em um ano em que os órgãos reguladores de emissões começavam a pesar sobre os muscle cars. Mas a imagem do GTO e dos outros muscle cars, por extensão, já estava começando a ficar comprometida, e as vendas caíram quase que pela metade. A chegada de 1971 só piorou as coisas. A gasolina de baixa octanagem se tornava mais abundante no mercado, e a Pontiac decidiu reduzir a taxa de compressão dos motores. O resultado foi uma queda de força assustadora. Agora, o V8 400 entregava 300 cavalos e 55,3 kgfm, e o 455 ficava com 335 cavalos e 66,3 kgfm. Péssimo para as vendas, e a reestilização da dianteira não ajudou muito. Era bonita, mas não se comparava à anterior. As vendas refletiram as mudanças ruins, caindo para 10.532 unidades ao fim de 1971, e para ínfimos 5,8 mil no ano seguinte. Era um sinal dos tempos, a crise do petróleo transformar os muscle cars em vilões, e os esportivos em piadas sobre rodas. Isso ficou ainda mais evidente em 1973, a sigla voltou a representar um pacote opcional, desta vez para o Pontiac Le Mans. Com um visual mais careta, tendência da época. O sopro de alívio veio em 1974, com uma nova mudança. Agora um pacote do Pontiac Ventura, que era um compacto para os padrões americanos, e disponível em versões hatch e coupé. O GTO se tornou um concorrente do Ford Maverick e do AMC Hornet X, com motor V8 350 de 200 cavalos, carro pequeno e motor grande, como havia sido há 10 anos. As vendas cresceram novamente, com o GTO emplacando 7.058 unidades, mas já era tarde, a Pontiac aposentou de vez o GTO.